Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito aqui, através de cada um de vocês, através da minha vida, através da vida daqueles que já não estão mais aqui, mas foram instrumentos de Deus, através daqueles que ainda virão e serão instrumentos de Deus, porque tudo é dele, é para Ele, para a glória dele. Nós somos apenas mordomos que cuidamos por um período, mas é tudo dele. E eu quero me alegrar com você agora, porque finalmente, mais uma. Giovanni, vem cá, Giovanni. Vem, Giovanni. Giovanni vai lá colar. Precisamos de um jovem, né? Vamos fazer uma bagunça aí, vai lá. Vai lá, Giovanni, desse jeito, vai lá. O pessoal te ajuda lá, vai lá. Aí, ó. Agora só faltam 21 parcelas. Faltavam 48. Agora só faltam 21. Mas só 21? É, para quem começou 48, 21 é muito pouco. Graças a Deus, valeu, Giovanni. Gratidamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Gratidamos, Senhor, pelo teu poder que tem movido corações para ver, enxergar, perceber o valor da tua obra. Senhor, muito obrigado, porque aqui o Senhor levantou um povo fiel, que se dedica, não por prédio, não por terra, não por acampamento, mas para te buscar. E tudo isso que temos e celebramos são ferramentas que nos levam a ter oportunidades. E nessa oportunidade, ó Deus, que é o nosso acampamento, milhares de pessoas já foram ali transformadas, mudadas. Pessoas antigas de fé foram ali renovadas. Pessoas novas convertidas foram ali fortalecidas. Muito obrigado, Senhor. E obrigado a Deus, porque eu tenho certeza que isso é só o começo de tudo que o Senhor tem ainda para realizar. De todos os cultos que o Senhor fará por domingo aqui, todos os pastores que o Senhor ainda levantará, todas as pessoas que ainda conhecerão quem é o Senhor através deste ministério. E que nós possamos ser uma inspiração para outras igrejas, ministérios, pastores, amigos, para que possam crer, viver e realizar aquilo que o Senhor tem para eles, assim como o Senhor tem para nós também, em nome de Jesus. Fala para quem está perto de você: meus parabéns, meus parabéns. Não, mas tem que falar mais animado. Cadê os parabéns animados? Meus parabéns, meu parabéns. Podeis assentar. Hoje eu quero lançar um voto chamado voto da satisfação. E eu vou precisar da tua atenção. Daqui a pouco eu entro num avião e vou ficar sentado por 8 horas. Sentado e apertado. Porque não calcularam um avião para gente com mais de 1,80 m. E nem que tem uma esposa de 1,80 m também. Então ela me espreme de um lado, eu espremo ela do outro. E a gente espreme da frente, o de trás espreme a gente também. Enlatamos, saímos lá da lata em outro país. Que Deus me guarde nessa viagem. Conto com as orações de vocês. Não estava programada, mas o pastor André precisou de mim lá. E eu também preciso dele. Veio em bom tempo, em bom momento. E eu vou poder aproveitar com meu amigo um período precioso da vida dele, da minha vida também. Quem tem amigo, cuide dele. Cuide dele, porque a coisa rara é ter um amigo de verdade. Se você tem um, cuide em vista da vida dele, pois você só vai se alegrar com isso. Mas hoje, eu quero descobrir essa satisfação com você. Você vai entender bem, vai ser bem explicadinho. Então nós vamos começar lendo o texto bíblico. E você vai ver que esse povo a quem Deus se referia através do profeta Ageu, o povo estava voltando para a reconstrução da cidade de Deus, Jerusalém. E o povo se dedicava em construir as suas coisas, e Deus chama a atenção deles, para que eles deveriam se dedicar primeiro à construção do templo. Eles tinham sido levados ao exílio. 1538, Ciro dá um decreto em que libera para quem quisesse voltar. As Neemias vem precedendo isso, preparando isso,
e eles conseguem avançar. Então, nós vamos estar nesse momento da história, mas num movimento de Deus que se repete hoje. Então, vamos entender essa questão da satisfação, e eu quero que todos vocês saiam daqui hoje completamente satisfeitos. Pastor, eu vim hoje aqui para receber, pois saiba, você já recebeu. Você já recebeu. Então, o que Deus vai te mostrar agora é que aquilo que você já recebeu, você deve se alegrar. Eu não sei quantos anos ainda eu tenho nesta igreja. Eu não sei quanto tempo ainda tem esta igreja. Eu não sei quanto tempo ainda tem este mundo. Mas uma coisa eu sei, até aqui nos trouxe o Senhor. Então vamos festejar o hoje. Quem está satisfeito com o seu hoje, dá uma glória a Deus. Está escrito assim, Ageu 1, 2. Eu leio o par, você lê o par e eu leio o ímpar, tá bom? Então vai lá, começa com força. 1, 2, 3. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Aqui começa a questão da satisfação. Leia os 6 aí. Mas colhem pouco, bebem. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. O voto da satisfação. Não vou falar aqui de prédio, nem do prédio que eles construíram em Jerusalém, nem do prédio que construímos e celebramos aqui em Campinas, e nem dos prédios que poderemos ainda fazer. Não é sobre prédio. É sobre aquilo que transcende o prédio. Transcendente, aquilo que está além do que você está vendo, aquilo que está por trás, que sustenta, que mantém e que é a causa daquilo. Você vai entender melhor com alguns poucos exemplos que eu vou dar. Por exemplo, na nossa realidade, o transcendente, aquilo que estamos acostumados a ver. Por exemplo, a maioria aqui está usando um relógio. Alguns usam um relógio de camelô, que pagou seus R$50. Alguns usam um relógio muito caro, de 30, 40, 50 mil reais. Mas todos apontam para algo transcendente, que é o tempo. Não importa se o relógio é muito caro ou se ele é muito barato, ele tem que marcar a hora certa. Não importa se ele é de ouro ou de plástico, o que importa é que ele seja fiel ao que ele representa. O tempo você não vê, o relógio você vê. O tempo transcende, e o tempo dá razão de ser para aquele relógio. Outra coisa que muitas vezes nós acabamos não percebendo, mas todos nós, graças a Deus e para o bem-estar de todos aqui, todos estão vestidos. E isso é bom. Importante você vir assim. Mas alguns estão vestidos com um casaco um pouco mais grosso, outros com uma blusa
diferente. Os que foram passear em Monte Sião ontem já estão inaugurando sua malha, porque compraram lá só a blusinha. Pastor Vanderlei deu muitas dicas lá. Pastor Vanderlei foi lá comerciante naquela região. Mas de qualquer maneira, a nossa roupa, ela tem grife ou não? A nossa roupa, ela tem modelo moderno ou antiquado? Tanto faz. A roupa e o fato de estarmos hoje usando um casaco, eu estar aqui com um blazer mais grosso e estar confortável, isso indica uma estação, um clima. O que transcende a minha roupa é o clima e como eu reajo a ele. Hoje eu estava arrumando a mala para viagem e então consultei como está a temperatura para onde eu vou. Eu vou para 2 lugares um pouco diferentes, em temperatura, um muito quente, um quente, mas nem tão quente assim. E eu comecei então a ver a roupa adequada para o clima. Eu não escolhi a roupa mais bonita, nem a mais cara. Eu escolhi a mais adequada ao clima, porque o clima transcende a roupa. O clima, ele dita que roupa eu devo usar. Se eu não perceber isso, eu me localizo errado e eu sofro por isso. Assim como se o relógio não estiver marcando a hora certa. Mas vamos pegar algo que é muito nosso: o sorriso. Quando nós sorrimos, o que está por detrás desse sorriso? O que transcende o sorriso? A alegria, a felicidade. E por isso você sorri. A não ser que você seja um bobo alegre, aí você ri por nada, mas geralmente não é. Então se você está sorrindo, você está rindo porque achou algo alegre, algo feliz. E isso transcende. O sorriso é visto, a felicidade é sentida por você. E eu logo vendo você sorrindo, eu interpreto: ela está feliz. Por quê? Porque está sorrindo. Eu percebo algo que transcende. Então vamos isso para o campo da fé. A fé indica um Deus transcendente. E o tamanho da nossa fé indica o tamanho do nosso Deus. Se teu Deus é um Deus que derruba gigantes, você desce do meio do exército, pega uma pedrinha e começa a girar para matar o gigante. E muitos vão falar: você pensa que matará esse gigante com uma pedrinha? E você fala: não, eu vou lançar a pedrinha com fé. E o meu Deus que derruba gigantes vencerá. A nossa fé, ela aponta algo que transcende. Quando nos lançamos a fazer este prédio, ou as extensões que hoje temos também, ou o acampamento que daqui 21 meses será de fato e de direito totalmente nosso. Hoje já é de fato, mas ainda não é de direito, ou um ou outro, não sei se eu me atrapalhei, mas é nosso, desde que a gente pague. Tudo isso indica um Deus, e tem a ver com Deus e com um passo de fé. Pastores muito mais competentes e capazes que eu, muito mais maduros e com expertise para fazer, não fizeram. Por isso eu sou grato a Deus, porque Ele me deu oportunidade. Eu vejo isso como privilégio. Privilégio que eu vivi até aqui. Deus me dando a oportunidade de fazer aquilo que poucos fizeram e que eu não seria capaz de fazer se não fosse Ele querer fazer, realizar. Então tudo isso que estamos celebrando não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. A alegria, o privilégio é nosso, mas a glória é de Deus, a glória é dele. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Aleluia. Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Diga isso. Digno de glória e honra. Levantamos nossas Levante as mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. a nossa satisfação. E primeiro eu quero que você grave isso: a nossa satisfação não vem do que temos. E você vive essa ilusão, pensando, se eu tivesse isso, eu seria satisfeito. E há uma grande decepção quando você consegue chegar lá. E você consegue ou adquirir, ou alcançar, ou merecer. E você então se frustra, pensando que aquilo iria te satisfazer. Não, a nossa satisfação não vem do que temos. Estou construindo esse pensamento. O voto da satisfação tem como primeiro pensamento que a tua satisfação não vem do que você tem. Nunca tivemos tanto. Nós somos a geração que mais tem acesso. Mais tem. Nunca tivemos tanto como temos atualmente. E rapidamente nos adaptamos e já ficamos insatisfeitos. Como todos vocês, eu também uso muito smartphone. Hoje nos comunicamos mais escrevendo do que falando. Porque mandamos o recado a hora que quisermos e a pessoa responde a hora que puder, sem atrapalhar ninguém na sua rotina, no seu trabalho. Isso ficou bom, porque isso melhorou nossas relações também. A gente pensa melhor para falar quando a gente escreve. E às vezes quando vamos enviar algo, ou receber algo, ou quando vamos acessar algum site, ou alguma informação, e por algum motivo aquilo está um pouco demorado. Quando eu digo um pouco demorado, não é imediato. Está mais demorado que o seu dedo digitando. Você já se irrita. E outro dia eu me vi irritado por uma coisa assim, insatisfeito com a velocidade da internet, da informação que estava na minha mão. E eu me lembrei de quando a minha esposa tinha um 364 com o DOS, que era uma tela preta. Você sabia que está ligado porque ele fazia barulho. E então começamos a ter a internet. Aí a gente conectava. Você pensa que era assim como um sinal do Wi-Fi, os mais novos. Não, era um cabo que você ficava preocupado. Você ficava cabreiro, para onde está vindo, de onde está vindo e para onde vai. E você clicava para acessar. Geralmente fazíamos isso tarde da noite para pagar um pulso só. Quem aqui lembra disso? Você está velho? Não velho, você está experiente. Nós fazíamos isso para aproveitar um pulso só, para não pagar muito. E aí aquilo começava a fazer um barulho como se estivesse conectando a uma nave mãe alienígena. Lembra do barulho? Poing, poing, poing. Você falava, que isso? E começava a fazer. Aí você esperava. Aí você entendia que estava conectado. Aí alguém mandava uma imagem para você. Você pensa que clicava e a imagem aparecia? Não, ela começava debaixo da tela a ser construído linha por linha de pixel da tua tela. E ia montando. E você pensa, pastor, isso vai demorar quanto? O tempo de um jantar. Você podia deixar carregando aquela imagem, sair, comer, esquentar a comida, fazer alguma coisa, bater papo. Depois você via, olhava, estava chegando à altura dos olhos. Você não sabia se os olhos eram azuis, verdes ou castanhos. Você esperava e chegava na altura do sobrancelho. Você não sabia se era careca, se tinha cabelo. E isso demorava muitos minutos. E eu já achava aquilo demais, porque eu não tinha isso.
Mas logo veio se aperfeiçoando, e logo mais veio se aperfeiçoando, e eu sou essa geração que viveu aquela realidade analógica, hoje vive na realidade digital, e acha ruim. Tem um smartphone que é top, eu não sei usar 1/1000 do que ele tem. Ele tem 3 câmeras que tiram foto, e eu tiro foto, fica ruim porque eu não limpo a câmera. Acesso à comida. Nós nunca tivemos tanto acesso à comida. Hoje o papo da gente é monjaro. Antigamente era, ai que vontade de comer tal coisa. Agora a gente fala assim, puxa, eu tenho que me controlar. Porque a gente tem o que quiser ao alcance de um clique. Trazem de moto na frente da casa da gente. Nós nunca tivemos tanto acesso. Eu me lembro da minha infância, cresci com a minha mãe cozinhando. Não é o mais forte dela, não é o talento principal da minha mãe cozinhar, mas era o que melhor tinha. Então a gente comia aquilo ali, era arroz e uma mistura inteira. Podia ser chuchu, que eu ia buscar no campo. Podia ser umas coisas que tem lá no sul, que para vocês não faz sentido o nome. Podia ser uma carne, raramente, você faz assim, o bife. Isso era muito raro. Era aquela carninha picada bem fininha, porque era dura, que era de terceira. Então você cortava bem fininho e botava bastante cebola. E dava um cheirinho gostoso. Aí soltava um pouquinho da gordura daquela carne e estava pronta a mistura. Hoje, a gente vai numa praça de alimentação e fica chateado, porque a gente já está enjoando do cardápio. A gente vai, os pastores vão ali, no lugar que a gente sempre vai ali, tem, se eu não me engano, no nosso, que é um especial de lojista lá, tem acho que 12 ou 11 pratos diferentes. A gente olha e fala assim, eles não põem nada novo. Você comia chuchu, e agora você está achando ruim. É insatisfação. E somos nós. Por isso que a nossa satisfação não tem nada a ver com o que você tem. Esse povo que nós lemos, eles tinham comida, sim ou não? Não, você tem que ser mais animado comigo. Eles tinham comida, sim ou não? Mas estavam com fome ou não? Estavam com fome. Eles tinham água para beber, mas continuavam com sede. Eles tinham salário, mas era como se não tivesse. Essa era a insatisfação que estava no meio deles, porque eles não entendiam que havia um prédio para ser feito, mas não era o prédio. Prédio não dá satisfação no que você come, no que você bebe, no que você veste. Prédio não dá satisfação. O transcendente do prédio, a razão de ser daquele prédio, o que Deus estava zelando e construindo no meio deles. A nossa satisfação está ligada ao que transcende ao que temos. A nossa satisfação não está ligada na comida que temos, mas com quem nós comemos, com quem senta-se à mesa conosco, com a alegria de podermos comer, porque temos apetite, porque sentimos o gosto e o cheiro. No Covid eu perdi os dois, e eu fiquei desesperado, pensando, será que vai ser sempre assim? Não, em 4 dias voltou. Mal, mas voltou, depois se estabeleceu direitinho. Mas nós facilmente nos pegamos em grande insatisfação. O povo de Deus tinha tudo isso, mas não se fartava. Não há satisfação se não olharmos para o além, se não olharmos para o propósito. Diga propósito. O que temos serve a um propósito maior. Estamos vivos para um propósito maior. A nossa satisfação não vem do que temos. O que temos serve a um propósito maior. Eu pertenço a esse propósito. Quem mais dá um aplauso ao Senhor? Porque hoje é dia de festa, hoje é dia de aniversário. O voto da satisfação vai te conduzir a entender a diferença de casas
e templo. Casas e templo. Casas diz respeito a pessoas. Templo diz respeito a Deus. Deus vem no meio das casas e planta um ponto de referência que conectava as pessoas ao transcendente. E não estou falando de prédio, estou falando de propósito. Conectava as pessoas àquilo que era maior. E não estou falando desse prédio, estou falando do propósito dele. Deus põe uma oportunidade de transcender. E só então viria a satisfação. Ele não diz que se eles construíssem o templo, eles teriam mais coisas para comer e nem beber, e nem aumentaria o salário. Ele diz que tudo o que eles já tinham iria melhorar no seu propósito, na sua intenção. O seu salário seria o mesmo, mas renderia mais. A comida passaria a ter mais gosto. Viraria uma comida mineira. Quem é que é de Minas? Levanta a mão. Puxa, me chama para almoçar na sua casa. Me chama para almoçar na sua casa. Porque mineiro já me chamou, gostei. Mas era janta como um pouco. Me chamou no almoço. Fui na janta lá. Foi eu e o Vande. O Vande se matou de comer. Eu falei, Vande, você vai passar mal. Ele falou, não, pastor, é bênção. Concordo. Nossa satisfação vem de edificarmos o templo. A nossa satisfação vem de edificarmos as coisas de Deus. A nossa satisfação está em comermos com Deus, dormirmos ao lado do Senhor, vivermos em função de Deus, porque foi para isso que você foi criado. O teu propósito é honrar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você achou o teu propósito. Enquanto você encontra o teu propósito, você sabe distinguir templo de casas. Você entende o valor da casa, mas você não confunde jamais o valor do templo. Você entende o que transcende aquele prédio. Você entende o que transcende aquela edificação. Sabe por quê? Porque isso estava ligado ao que Deus ia manifestar no meio deles. Ou seja, a glória de Deus é o sinal da satisfação. Sem glória não há satisfação. Sem presença não há satisfação. Pode haver beleza, pode haver luxo, pode haver muita riqueza, mas sem a presença de Deus não há satisfação. A nossa satisfação obrigatoriamente flui de Deus para nós. Flui de Deus para nós. Olha o que está escrito em Ageu 2, 5 adiante. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, e os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. As nações podem fornecer tesouros e riquezas que pertencem a Deus, porém encherei, diz o Senhor, este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem ao Senhor e Ele transfere a nós, mas a glória só Ele pode dar, porque só Ele tem a glória. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Ou seja, vai se cumprir. A glória é o sinal da satisfação. Assim que construíram o templo, a glória de Deus se manifestou no meio deles. Fazemos o que fazemos para que a glória de Deus seja manifesta. Compramos esse acampamento não para termos um acampamento, porque compramos um trabalho infinito. Enquanto estamos aqui, o mato está crescendo lá. Algum bicho está estragando alguma coisa também. Algum cano está rompendo.
Algum problema está acontecendo. E eu sabia muito bem disso, eu tinha muita noção do que estava comprando. Colegas de outros lugares que eu conversei falaram: não faz isso, ninguém está tendo mais isso. Eu falei: mas não tem onde reunir. Mas você está tão bem, fica tranquilo. Irmão, meu nome e tranquilidade não se conhecem. Eu não conheço o que é tranquilidade. Eu deixo tranquilidade para quando entrar no céu. Aqui eu quero é batalhar. Quem mais quer batalhar junto aí? Então você está na igreja certa. Então você está na igreja certa. Eu falei: não, nós temos que fazer isso para que a glória de Deus se manifeste. Por quê? Porque nós precisamos ter um lugar para se isolar. Nós precisamos ter um lugar para ficar lá e Deus trabalhar na gente. Quem é que já foi no face a face e deu glória a Deus? Face a face é? Pois é. Só é tremendo por causa da glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus, face a face não seria nada. O acampamento não seria nada. Seria tudo um momento de insatisfação. Mas quando Deus enche o lugar, Isaías se sente pequeno perante a grandeza de Deus. Fazemos o que fazemos para a glória de Deus. E para que ela se manifeste, dinheiro passa, mas a glória de Deus permanece. Nossa satisfação está na glória de Deus, manifesta através do que fazemos. Ou seja, o fluxo da satisfação do povo viria do templo para casa, e não da casa para o templo. Hoje minha casa tem razão de ser, e eu me alegro nela, mas ela só veio depois do templo, porque eu priorizei o templo, e Deus priorizou minha casa, minha vida. E não é projeto do governo. Deus cuidou de mim. Quem mais aqui Deus tem cuidado? O fluxo da satisfação sai daqui e te acompanha no teu trabalho. O fluxo da satisfação sai daqui e te acompanha por onde você for. Sabe por quê? Porque aqui você tem um encontro de adoração com os teus irmãos e com Deus. Do templo para as casas. Deus falou: vamos fazer. Mas para que você entenda que não é sobre prédio que estou falando, eu te convido a ficar em pé e ler esse texto de 1 Coríntios comigo, e entender finalmente que não é sobre prédio que estamos falando. Está escrito em 1 Coríntios 6,19. Vamos ler juntos? Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos. Agora, Jesus já se manifestou. A glória do segundo templo se cumpriu, se manifestou quando ele se identificou sendo o templo. Ele disse: destruirei e reconstruirei esse templo em 3 dias, referindo-se à sua morte e ressurreição. Ele explica a Ageu, ao povo de sua época e a nós, para que entendêssemos que nunca foi prédio, sempre foi ele. Quando eu vim para esta igreja, ela já tinha seu prédio próprio. Não era um prédio ruim, ele só era limitado em estrutura, mas para aquilo que se tinha na época, ele era até grande demais. Mas aí Deus foi prosperando a obra dele, a igreja foi crescendo, e então por fim compramos este lugar. Ali atrás foi onde construímos primeiro, e construímos algo que era mais que o dobro do que tínhamos só de nave, sem falar das salas, que aí era muito mais. Estacionamento, tudo isso não tínhamos na outra. Eu fui o último a sair de lá. Fizemos a mudança num culto de domingo, no mês de julho, no dia 18. O dia 19 entrou aqui, eu lembro bem porque foi meu aniversário, 19 de julho, fica a dica para você. E eu lembro-me bem porque a Amada e a Cris prepararam um bolo junto com a irmã Cida. Lembra, Cida, que você estava lá? Lembra? Você é das antigas aí. E fizeram um bolinho e deu meia-noite, cantaram parabéns para mim. Eu fui o último a sair, porque eu fiz questão de ver que não tinha nada para trás, porque tínhamos que entregar o prédio. Quando eu fechei aquele prédio, eu olhei ele vazio, fiz uma oração de gratidão a Deus, porque ali eu fui ordenado, ali eu casei, ali eu apresentei meu filho ao Senhor. E agradeci a Deus, mas aquilo não tinha mais nada a ver comigo.
Mais nada a ver comigo, porque não era prédio. Quando eu vim, subi no último caminhão, fiz questão de vir lá atrás, na carroceria. E vim pelas Amoreiras, sozinho lá atrás, me segurando em alguns bancos. Olhando e falando, meu Deus, o que o Senhor está fazendo com a gente? O Senhor está nos movendo de um lugar para outro. Quando chegamos aqui, os homens já haviam chegado antes. E rapidamente tinham descarregado tudo, já tinha mais ou menos organizado. E no dia 20, na terça-feira, fizemos o primeiro culto aqui, ali embaixo. Eu olhava para tudo aquilo e falava, engraçado, até ontem esse lugar era um canteiro de obra. Naquela terça-feira, quando começamos a cantar, aquele lugar tinha se tornado templo. E aquele lugar onde tantas coisas relevantes aconteceram, que promoveram este. Sem aquele não existiria esse. Sem aqueles de lá não existiria nós aqui. Por outro lado, aquele já não tinha mais função nenhuma para nós. Eu olhava para ele e era um prédio que não nos servia. E eu comecei a entender que o fluxo da satisfação de Deus não tem a ver com o lugar, tem a ver com Cristo. Mas Cristo te comissiona para um lugar. Ele me comissionou para cá, e ao meu ver, continua comissionando para cá, e até quando Ele quiser, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, estou à sua disposição. Mas Ele é o dono de tudo. Esta igreja é dele, esse prédio é nosso, mas sem a glória dele, isso é um prédio. Nós somos dele, e quando se junta esse monte de templo do Espírito Santo aqui, a glória de Deus começa a encher este lugar. Nós somos o templo que provoca a glória com nossas atitudes de fé. Então, vamos estabelecer essa satisfação naquilo que Deus já nos tem dado, investindo no propósito. O propósito do teu recurso financeiro não é ele, é usá-lo. Use-o para comprar arroz, feijão, para comprar sua casa, para comprar sua roupa. Mas ela não vai lhe aquecer se você não investir naquilo que transcende. A comida que você comprar não vai lhe satisfazer se você não investir naquilo que transcende. E o que transcende é o propósito para o qual comemos, descansamos, como eu farei a partir de daqui a pouco. Eu quero descansar, não porque eu quero ficar descansado, mas porque eu quero servir melhor, porque eu quero deixar minha cabeça arejada para ouvir o novo que Deus tem para soprar no meu ouvido, que Ele está soprando, mas eu estou com tanto barulho que eu não ouço. E de repente eu volto com mais ideias, mais problemas, mais desafios, mais de Deus. Vamos encher de satisfação a nossa vida. Vamos ao voto da satisfação. Vamos viver para a glória de Deus, pois vivemos o que transcende, mas vivemos aqui. Onde vemos? Aquilo que não vemos, mas um dia veremos. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem transformado nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem enchido-nos de capacidade. Agora, Deus, usa cada um de nós para sermos um instrumento de bênção e de crescimento da Tua obra, pois queremos viver na satisfação, e a satisfação virá do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, e eu te convido agora a preencher o voto da satisfação.